Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Para falar sobre negócios e sobre carreira, tenho hoje a satisfação de receber o Renan Lemos. O Renan é CEO da MedBuild. Renan, prazerzaço recebê-lo aqui. Início do ano, esperança renovada. Estou animado aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo. Conhecer um pouquinho a tua história, a tua trajetória, teu momento, a tua visão para 2025. Então, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Eu agradeço, uma honra estar aqui, somando nesse projeto que você tem, que é fantástico. Parabéns, tá, pelo sucesso e pela coragem de empreender e por trazer esse tema de network de uma forma tão clara, tão estruturada, né, tão científica. Parabéns. Agora, antes a gente vai falar da tua trajetória, já que você tocou o assunto que é a minha paixão, que é network, qual a importância que o network teve para te impulsionar a você chegar até a presidência da MedBuild? Olha, ótima pergunta. Tá? Durante muito tempo, eu não entendia quanto que o networking seria importante, até eu começar a fazer uma reflexão sobre as principais oportunidades que eu tinha tido na minha carreira, tanto oportunidades, claro, de novos negócios, projetos, cargos, mas também as oportunidades de aprendizado internamente. E eu descobri que 90% facilmente tinham advindo de networking, de relacionamentos que eu tinha construído e que tinham me aberto portas. E da forma mais despretensiosa possível. Lá na frente, os frutos vieram quando eu não esperava. Ali eu entendi que realmente estabelecer uma relação boa, e você só estabelece uma relação boa quando você consegue ser o que você é ao longo do tempo, e isso foi fundamental para mim. Eu não chegaria onde eu estou hoje se não tivesse o reconhecimento de outras pessoas. Agora, falando da tua trajetória, para o nosso telespectador conhecer essa tua jornada, o que você pode compartilhar conosco, Renan? Legal. Bom, eu falo que a minha jornada de carreira ela foi, de alguma forma, uma trajetória de foguete. Tá? Eu, no começo, né, da vida adulta, digamos assim, eu não tinha muita clareza sobre qual carreira eu queria seguir, muito por eu ter afinidade com várias áreas. Então, eu falo que a nossa escola não nos forma tão bem para isso, né, não nos dá essa maturidade. E eu, então, exatamente pela habilidade que eu tinha de me relacionar com pessoas, de estabelecer relações de confiança de uma forma muito, muito intuitiva, eu entrei num curso de psicologia, mas adorava exatas, adorava história, enfim. E ao longo da carreira eu comecei a entender que se eu fosse protagonista da minha vida, acho que essa foi a minha primeira lição fundamental, se eu tomasse a rédea da minha carreira, eu poderia chegar mais longe. Então, daquele momento em diante, eu comecei a utilizar algo que é meu, que é gostar de tudo, então ter afinidade com várias áreas, e eu não me limitei dentro das estruturas empresariais onde eu estava. Então, se tinha um projeto com mais de outras áreas, com jeitinho eu chegava, o jeitinho mineiro, que eu fui criado em Minas, eu chegava lá na frente, eu conseguia, de repente, dar o pitaco, né, tentar somar em uma área que a expertise não era minha, mas com muito respeito as pessoas aceitavam. Eu acho que essa capacidade, ela, né, depois abriu outras portas, também porque as pessoas que lidaram comigo enxergaram essa ambivalência. Como diriam o sócio hoje presidente de uma empresa que eu trabalhei, ele me apresentando para alguém falou: o Renan é banda larga. No mundo de TI, ou seja, você roda amplamente em várias áreas. Então, para mim, foi fundamental eu entender que eu poderia, sim, sair de uma caixinha e olhar o todo. Olhando o todo, culminou que eu caí como CEO de uma empresa SA. Esse para mim, foi o passo que eu não esperava, uma gratíssima surpresa ter sido convidado para assumir esse desafio. Agora, você falou que a tua trajetória profissional foi como foguete e na própria MedBuild também, né? Porque em 2 anos você chegou à presidência, né? Como é que foi para você esse desafio, né, em curto espaço de tempo, e como é que está hoje lá a MedBuild? O que você pode compartilhar conosco dessa empresa? Perfeito.
Então, bom, histórico, né? A MedBeauty é uma empresa que foi fundada por um brasileiro, tá? Um executivo no mercado de estética, focado em minimamente invasivo. Então, para o público que nos assiste, né, acho que o maior produto nosso são os fios de PDO, utilizados muito em harmonização facial, também tem aplicações corporais, né? Então, são produtos que promovem, de fato, o rejuvenescimento. Tá? A gente promove uma pele mais nova. Bom, mérito do Pedro Miguel, que é o fundador da empresa, de conseguir trazer esse produto para o Brasil, aprovar na Anvisa, enfim. E a empresa de 2018 a 2022 cresceu mais de 50 vezes, chegando ao faturamento de 216 milhões. Por que isso é importante? Porque foi nesse contexto que ele me convidou para vir para a empresa. Mas ele me convidou para vir para a empresa vislumbrando uma empresa de 1 bilhão de faturamento, que precisaria de ter alguém na área de pessoas, então eu voltaria a ser exclusivo RH, mas olhando uma empresa com uma robustez, inclusive uma empresa internacional, porque a empresa já tinha presença na América Latina. Nesse cenário eu entrei, topei o desafio, só que em pouco tempo, nós todos, ele também não sabia, nós todos percebemos que o mercado em 2023 ficou muito mais acirrado para nós. Então, a gente que navegou praticamente no Oceano Azul durante alguns anos, hoje a gente deve ter uns 8 concorrentes do nosso produto principal, do segundo produto a gente tem mais ainda. Então, foi um ano de grande desafio e a gente começou o ano, né, quando eu entrei, eu fui o 9º diretor da mesa diretora e a gente, quando descobriu a dificuldade do ano, terminamos o ano enxugando esse DNA e éramos 3 diretores. Nessa projeção, né, de rota, ele também identificando o perfil, falou, olha, você não topa assumir jurídico e financeiro? Aí eu parei, pensei, é o que a empresa precisava, falei, topo sim. Aí eu me vi num grande desafio de assumir 2 áreas, e uma delas crítica, porque no ano de reestruturação você, né, tem o financeiro como principal sponsor do projeto. 24 foi também um ano ainda de arrumação de casa, de entender o mercado, e ao final do ano, o Pedro identificando que o perfil dele é o visionário, ele encontra a mina de ouro, eu falo, Pedro, você encontra a mina de ouro, traz para alguém administrar. Daí alguém faz aquilo viável. E ele, então, num movimento de muita maturidade, ele entendeu que realmente o perfil, né, depois de, óbvio, anos analisando, ele entendeu que o perfil que a empresa precisava para essa cadeira, né, de governança não era o perfil que ele apresentava. Ele estava subutilizado em um perfil e não explorando o potencial dele em outro. E aí ele me surpreendeu demais com um convite para que eu assumisse então a empresa. Já vinha fazendo, óbvio, algumas coisas e eu topei o desafio. Como é que você trabalhou a sua cabeça? Porque você cuidar de uma área é uma coisa, você cuidar de uma empresa é outra, né? Como é que você organizou a sua mente e a sua visão para poder assumir essa responsabilidade, Renan? Perfeita pergunta. Por quê? Primeiro artifício que eu utilizei foi, fiquei lisonjeado, agradeci, né, querendo ou não, a gente tem que reconhecer essas vitórias, mas eu falei, eu não vou topar esse desafio, pedi para ele um tempo e fui avaliar se realmente eu estava up to the task, né, eu estava realmente ali de acordo com o que a empresa precisava, né, então não é sobre a minha carreira, é sobre o que a empresa precisa. E aí eu fui me recorrer a quê? Ao meu networking. Então, eu falei com alguns stakeholders seniors que nós temos, maioria fora da empresa, mas pessoas que eu poderia compartilhar, que teriam maturidade para lidar com esse tipo de informação, e foi uníssona a resposta, né? Todos eles falaram, você já faz isso em grande parte, nada mais justo e não se preocupe, você está no caminho, você tem o potencial para isso. Então, com esse respaldo e com essa também, esse exército de apoio, eu topei o desafio. Tem uma questão de virada de chave na cabeça, e eu falo isso muito com ele, eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa. Se a empresa não der o resultado no bottom line que precisa, né, onde a gente planejou chegar, o CEO ele é aquele que define... eu acho que nenhum diretor deveria, tá? Sendo muito honesto. Mas o CEO, você não tem como utilizar a desculpa. Até porque se realmente foram variáveis externas a mim, eu tenho que ter a hombridade e a maturidade de entender que eu tenho que ceder espaço para alguém que talvez consiga exercer. Eu falo isso muito claramente. Né? Então, o CEO precisa entender que, assim como um técnico de futebol
que eventualmente é muito bom, mas naquele momento, naquele contexto, não conseguiu exercer, o CEO também precisa entender que no bottom line é a linha final que importa para ele. Agora, as coisas na tua vida aconteceram muito precocemente, né? E você lá atrás sonhava em chegar na presidência de uma empresa como você está hoje? Você se organizou para isso ou as oportunidades foram aparecendo e você foi abraçando? Né? Eu vou te confessar duas coisas. A primeira, quando eu estava no meu último dia na UFMG, quando eu me formei, eu encontrei um colega de algumas disciplinas e eu estava, na época, saindo da Vale e indo para a Skincariol. Tinha sido aprovado já como trainee. E ele, Renan, eu era conhecido, né? Eu sempre fui muito articulado. E ele falou assim, poxa, que legal, você está indo, né? Me conta. Eu contei, ele falou, vai ser diretor um dia. Eu falei, não quero ser diretor, eu quero ser gerente. Aí vem a primeira crença, que você fala presidente. primeira crença limitante. Para mim, eu não queria ser diretor, por quê? Porque eu tinha ideia de que um diretor é afastado das pessoas. O diretor é frio, é duro, tem que ser. E o gerente era aquele que conseguiria fazer essa articulação com pessoas. Eu adoro lidar com pessoas. Então, naquele momento eu tinha essa crença. Depois, na minha carreira, todos os movimentos que eu tive, eu antevi. Eu vou ser bem honesto. Eu me preparei de alguma forma. Eu vi, daqui a pouco, eu acho que vai abrir uma oportunidade, enfim. E, inclusive, o de ser diretor. Porque aí eu já tinha entendido, já tinha visto na minha vida diretores diferentes. Falei, opa, esse estereótipo caiu por terra. O único movimento que esse eu não vi, CEO, eu confesso. Então, assim, de alguma forma, me preparei, mas muito porque eu acho que um diretor tem que exercer um papel à altura de dirigir uma empresa. Não me interessa se tem alguém acima, se esse alguém acima é um CEO, é um presidente global, é o dono da empresa. Para mim, essa é a postura que eu acho que um diretor precisa ter. Né? Acho que o que diferencia normalmente um gerente de um diretor é accountability. Tá? Então, de alguma forma, eu estava me preparando sem saber para essa posição. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Renan Lemos. O Renan é CEO da MedBeauty. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Renan Lemos. O Renan é CEO da MedBeauty. Renan, você falou no primeiro bloco da importância que o network teve na tua trajetória como suporte para você chegar até a presidência de uma grande empresa. Eu tenho um trabalho já há 13 anos que eu mentoro executivos, líderes empresariais e, invariavelmente, eu percebo o desafio que eles têm em cuidar do network próprio em função da agenda, da responsabilidade, dos compromissos de entregar resultado e acaba, de alguma maneira, negligenciando esse movimento que é cuidar dos relacionamentos. Como é que você consegue conciliar a tua agenda de atividades da MedBeauty sem ter que necessariamente abrir mão desse movimento tão importante que te trouxe até aqui, que é o network, Renan? Bom, muito bom, Sandro. Acho que o primeiro ponto, a gente precisa entender que a dor de praticamente todo executivo é o tempo. Né? E o tempo ele é dado. Tá? Agora, para a gente conseguir fazer um trabalho que é estratégico, e networking é estratégico. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o resultado ele não é imediato, mas você tem que acreditar naquilo, que ele tem que ser uma crença para você de que é importante. Como eu disse, para mim foi muito, então eu sei já, né, por causa que é muito. Então, sabendo disso, como é que eu consigo destinar algum tempo para fazer o network? E aí vem para mim a palavra fundamental para o meu estilo, pelo menos, delegar. Tá? Se eu não tiver capacidade de entregar tarefas mais ou menos complexas para outras pessoas fazerem, eu não consigo. Se eu precisar fazer microgestão o tempo todo, esquece, eu não vou ter tempo, né, para fazer networking. Então, e isso é muito importante porque eu vejo que as pessoas estão ávidas por aprender. E elas só vão aprender se elas tiverem oportunidade, inclusive, de errar. Tá? Então, delegar envolve, óbvio, ter inteligência, estratégia, método para fazer, mas também ter um crivo de expectativa. Com isso, eu consigo me soltar aos poucos, a gente vai aprendendo, mas eu consigo destinar um tempo meu para fazer networking. Olhando para trás e voltando a falar da tua carreira, teve algum equívoco que você cometeu, que
que acabou tendo um efeito contrário, trouxe aprendizado, amadurecimento para você? Tem algo que você possa compartilhar conosco, Renan? Tudo a ver até com a pergunta anterior, né? A gente erra, ou a gente, ou porque a gente delega e a gente tem que acertar o erro do outro também. É uma máxima que a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. Isso é. Eu costumo dizer o seguinte, precisa ter inteligência para errar, né? Ou seja, onde eu posso errar, que isso pode ser um aprendizado, e onde eu só posso cometer um erro, que não tem margem para um segundo erro, né? Então, o piloto não pode errar na decolagem, no pouso, né? Mas durante a jornada ali, um erro ou outro pequeno, ele consegue fazer uma correção de rota. Eu tive sim, meu primeiro grande projeto como trainee, o que eu precisei aprender na época foi exatamente o protagonismo. Isso aqui é meu. Eu ganhei um projeto, que era um projeto gigante, fazer quase uma mini programação em Excel para criar uma planilha que sincronizava 21 indicadores de 27 planilhas no Brasil inteiro. Então eu adoro Excel, aprendi VBA, fiz tudo. Só que foi um projeto que me foi entregue, toca. E durante um tempo eu demorei a dar um tracking nele. Então me custou muito emocionalmente, porque a hora que eu entendi que eu estava aquém da expectativa, eu falei, isso não pode acontecer de novo. Ali, falei, bom, aprendizado. Aprendizado qual é? Eu não vou ser medíocre, me custa muito não atender a expectativa. Segundo, depende de mim. Não adianta, depois não posso colocar a culpa em ninguém, tudo. Quem estará apresentando ou não, serei eu. E ali eu pedi uma janela, construí uma segunda janela, mas foi muito importante aquele momento. Puder citar uma ou duas fortalezas suas, o que você poderia destacar para nós? O que o fundador viu no Renan quando ele falou, cara, esse é o cara que vai estar na minha cadeira para estar à frente do meu negócio? O que você pode destacar, Renan? Boa. Acho que tem três que eu acho que me acompanham muito. Então, esse senso de ownership, né, esse protagonismo, assim, não deixar nada... eu falo que a competência é dono de negócio, né? Você tem que ter isso. Isso é uma marca minha. Segundo, comprometimento. Realmente, assim, se eu entro, pode não ser meu, se você me pedir uma ajuda, se eu me empreender naquilo, eu vou até onde eu puder ir. E o terceiro é essa habilidade de estabelecer relações, habilidade de confiar nas pessoas, de trazer clareza, de aglutinar pessoas boas em um prol comum. Eu acho que essas três habilidades, elas me colocaram realmente no spotlight dele. A gente sabe que na vida a gente não consegue, não alcança nada sozinho, né, Renan? Olhando para trás mais uma vez, né? Você pode citar pessoas que foram fundamentais, que deram oportunidade, que te desafiaram e que de alguma maneira te ajudaram a você chegar onde você está hoje? Ótimo. Eu tive uma pessoa que foi fantástica, que é o Fabian Seabra. Ele foi meu superintendente de RH no Fator, né? O Fator era um conglomerado financeiro, incluindo um banco, e a gente tinha trabalhado não na mesma equipe na época de Skin Cariol. Ele estava precisando de alguém, e ele é uma pessoa, um amigo hoje, mas pessoa que viu o meu perfil muito antes de eu mesmo ter visto. Na saída do Fator, eu saí porque eu tive hoje uma grande amiga também, mas uma colega de MBA da FIA, a Mariana Calejon, e eu lembro da frase da Mariana quando ela me fez a proposta para trabalhar na empresa, que era a empresa da família dela. Renan, o RH é a porta de entrada, eu quero o seu perfil aqui. Aquilo me marcou, porque, de novo, alguém vendo essa ambivalência, essa pluralidade de atuação, e, de fato, lá eu cheguei até uma diretoria de back-office. Então, pessoas que realmente deram crédito a mim, talvez até quando eu mesmo ainda tinha uma limitação interna de potencial, né? E essas pessoas foram fundamentais para eu entender que eu poderia mais. Muito bem, a gente tem dito reiteradamente que network se trata de CPF, não CNPJ, né? Nosso telespectador conhecia um pouquinho agora o Renan, do lado pessoal, família, lazer, hobby. O que você pode compartilhar conosco, Renan? Legal. Eu tenho vários hobbies, mas hoje meus hobbies estão mais restritos em função do tempo, dedicação.
Você sabe muito bem, a cabeça não descansa, né? E você, no nosso encontro ali, falou que você não tira férias faz um bom tempo, né? Desde 2022. Eu tenho uma programação para algum momento eu voltar. Algum momento. Possivelmente em 26. Tem esperança, então. Mas é tudo uma questão de propósito, de verdade. É momento, então, né? Exatamente. É o que eu preciso. Bom, eu tenho uma família linda, tenho uma esposa, tenho uma filha, minha filha tem quase 6 anos, fará 6 em maio. Então, recentemente eu fiz uma reflexão boa, estava na Coreia no começo do ano, visitando fornecedores, enfim. E lá eu tive uma epifania importante, falei, não, eu preciso voltar a estar mais próximo. Então assim, um dos meus grandes hobbies hoje é o quê? É tentar estar com a minha filha, porque me faz muito bem mesmo. Eu tenho uma qualidade de vida que é ímpar para essa carreira de executivo. Eu tomo café da manhã com a minha família, eu deixo a minha filha na escola e vou para o trabalho. Então, isso me dá uma carga de bateria, né, surreal. Às vezes eu volto para o trabalho para terminar em casa, mas para encontrar com a minha filha, às vezes ler para ela antes de dormir, ela gosta, enfim. E finais de semana eu trabalho um pouco, mas eu tento fazer um blend. Adoro ler, hoje eu tenho ouvido muito, então entrevistas, podcasts, hoje me são práticos porque eu vou para a academia, que é algo que eu faço por uma questão de saúde mesmo, né, de envelhecer com mais qualidade de vida. Então eu consigo me manter atualizado e, por fim, eu adoro estar com pessoas que fazem diferença na minha vida. Então, minha família, eu tenho poucos familiares ou amigos próximos aqui em São Paulo. Então, sempre que pode, eu pego estrada. Eu viajo, eu ainda consigo dirigir de madrugada, eu gosto, não durmo. Então, eu pego estrada sexta-noite, amanheço sábado em Minas, em algum lugar, e passo um final de semana em família. Para mim é surreal, assim. E, óbvio, o lado bom é que eu levo a minha filha para essa convivência também, que é importante para ela. Considerando a tua história, tua trajetória, certamente há telespectadores que estão nos assistindo que sonham em chegar onde você chegou, né? E às vezes até duvida da sua capacidade, da sua competência, como você lá atrás mesmo confessou, tinha dúvidas sobre até onde você poderia chegar. O que você pode dar de dicas, sugestões, inspirações, insights com base na tua própria história, Renan? Ótimo, ótimo. Se eu puder ajudar de alguma forma, primeiro, não se limite pela crença interna. Não se limite, de verdade. A gente é capaz de muito mais coisa do que a gente imagina, mas tem inteligência para fazer. Então, assim, o primeiro ponto é seja protagonista. Assuma as rédeas. Pare de culpar questões externas. O que você poderia ter feito melhor? Então, primeira questão, cada erro tem uma possível aprendizagem. Cada acerto tem uma possível aprendizagem também, né? Poderia ter sido um pouco melhor. Isso não é se cobrar excessivamente, mas é não perder a noção de que a gente evolui. E eu diria que busque inteligência para fazer. Então, dentro de uma carreira, por exemplo, não adianta só você ser o único capaz de fazer alguma coisa. Se aquilo que você faz não tiver valor, não vai ser reconhecido. Então, ache o que você é muito forte, que você é muito bom, que você pode ser melhor, mas entenda se aquilo tem valor ou como você constrói um valor para os outros daquilo. Então, também não adianta, né, você ser uma ilha. Então, o networking te ajuda muito para isso. Como eu consigo transformar essa fortaleza em um bem apreciável no mercado. 1 minuto para encerrar a nossa conversa. Olhando para o futuro, o que você vislumbra para a tua carreira, para os negócios? Como é que você está olhando 2025, né? Perfeito. Meu futuro está completamente linkado com a MedBeauty, então eu vislumbro a gente equacionar ainda melhor a empresa, a gente já fez um dever de casa bom. Então, meu propósito é tornar a empresa cada vez mais sustentável, né, cada vez mais capaz, inclusive, de caminhar com as próprias pernas, ou seja, dependendo menos de uma ou outra pessoa. E para mim vai ser um bom ano de consolidação dessa experiência, né, como CEO. Obrigado por ter aceito o convite, ótimo nosso bate-papo, inspirador, que você continue aí essa tua jornada, conquistando cada vez mais altos degraus e que você consiga continuar inspirando pessoas. Eu Obrigado, agradeço, Renan. foi uma honra, Alessandro. Obrigado mesmo.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlas Group.